O Bruno Tálamo está com o doutor, é isso? Doutor Ailton Ferreira? Então, o doutor Ailton Ferreira vai explicar para a gente como é que é essa história de cirurgia neurológica, não é? No cérebro, o tipo de ferimento que aconteceu em função da queda do Wakebird. Claro que não dá para ele falar em cima especificamente do caso do Benício, porque ele não conhece em que nível a situação está, mas para todo mundo que queira ter uma ideia geral do que é esse tipo de acontecimento, aí sim a explicação é muito bem-vinda. Boa tarde, Bruno Tálamo. Boa tarde, doutor Ailton Ferreira. Abrão, boa tarde ao público de casa que nos acompanha. Sim. O assunto do último final de semana foi justamente esse, acidente do filho do meio do Luciano Huck e Angélica, o Benício de 11 anos de idade, que acabou aí se desequilibrando enquanto ele praticava wakeboard em Ilha Grande, no litoral sul do Rio de Janeiro, acabou caindo e batendo com a cabeça na prancha. Em função deste acidente, ele sofreu um afundamento de crânio e também teve um hematoma subdural que ocorre quando há um acúmulo de sangue entre o crânio e o cérebro. O Benício passou por um procedimento de emergência, ele foi submetido a uma craniotomia, que serve justamente para a remoção deste coágulo sanguíneo. E como você explicou muito bem, Sônia, aqui ao meu lado está o médico da família, sempre muito solícito aqui com o nosso programa, e ele vai nos explicar com mais profundidade a respeito deste tipo de lesão, que é o afundamento de crânio, que é algo extremamente perigoso, né, doutor? Boa tarde. Boa tarde, Sônia. Boa tarde a todos. Boa tarde. Todo traumatismo craniano requer cuidados, não é? E nesse caso, onde houve um afundamento de crânio, se afundou o crânio, obviamente, diminuiu o espaço interno. Se diminuiu o espaço interno, houve uma hipertensão intracraniana que deve ser corrigida de forma emergencial. E foi o que fizeram. O menino, ele teve o traumatismo, teve um afundamento que, segundo o Luciano Huck apontou, é nesse osso aqui, o parietal. O procedimento cirúrgico tem a finalidade de colocar o osso no lugar, já que houve um afundamento, e também, se houve o traumatismo, houve um processo hemorrágico, para que o médico possa retirar o hematoma e também estancar, corrigir aqueles possíveis sangramentos que, obviamente, ocorreu no local do traumatismo. De acordo com o último boletim médico divulgado, Sônia, o Benício ele está lúcido, orientado, movimentando todos os membros do corpo e respirando sem o auxílio de ventilação mecânica. São sinais aí de que não haverá sequelas, doutor? Dá para a gente sacramentar isso? Olha, primeiro ele foi atendido de forma uma excelente equipe, não é? E a informação que foi passada pelo próprio Luciano Huck é que o menino está lúcido, contactuando bem com a família, orientado, com preservação de toda a parte motora, de movimentação de braço, de perna. A criança neurologicamente está bem, está consciente e hemodinamicamente bem. Então, eu acredito pessoalmente que o prognóstico desse caso será bom. E essa criança, se Deus quiser, vai evoluir sem sequelas. Doutor, felizmente, quando ele sofreu essa queda praticando wakeboard, felizmente ele não desmaiou, porque aí as consequências poderiam ter sido muito piores. Ele se manteve lúcido e conseguiu ser resgatado das águas. O próprio Luciano fala que ele continuou lúcido, continuou contactuando, lógico. Se ele perdesse a consciência e caísse na água, a coisa poderia ser muito pior. Sônia, a doutora Ailton está à disposição para tirar suas dúvidas. Se vocês também tiverem questionamentos, ele está aqui à disposição e com a escuta. Alguém quer fazer alguma pergunta? Na verdade, eu ia fazer a pergunta que o próprio Bruno fez, que foi sobre a minha dúvida era essa, se ele tinha perdido os sentidos na água. Porque até então ninguém tinha colocado, né, isso, se o menino tinha ou não perdido o sentido, mas o Bruno já disse. Não, o Huck falou, ele falou que desde o momento que o acidente aconteceu, o Benício ficou consciente. Lúcido. E que o próprio Benício falou que
achava que tinha que ir para o hospital. Ele pediu para ser levado para o hospital. Foi levado e não saiu, né? Até agora, porque precisava passar por todo esse tipo de procedimento. Alguma pergunta? Queria saber como é que se trata um traumatismo craniano. Porque quando a gente quebra a perna, põe gesso. Quando você quebra o braço, põe gesso. Como é que se trata um traumatismo craniano, doutor? Como é que é esse pós-operatório e depois da alta, como é que fica, né? Não, ele vai ser acompanhado. A craniotomia envolve uma lesão no osso do crânio, não é? Acredito eu que é o osso parietal, e volta ao normal. Pós-cirurgicamente, é feita a sutura e o indivíduo volta ao normal. Então, daqui algumas semanas, o menino vai estar absolutamente normal, se não houver nenhuma outra intercorrência. Eu acredito, volto a dizer, que o prognóstico é muito bom. Graças a Deus. Porque jovem, né, já se recuperou, já deixou a UTI. Quais são os próximos procedimentos agora? Por quanto tempo mais, geralmente, uma pessoa pode ficar internada, né, porque a gente não está lá com o prontuário do menino. E o que vai acontecer daqui para frente? Bom, os médicos que operaram vão acompanhá-lo, não é? Eu acredito que não existe pressa para ele ir para casa, porque quanto melhor os cuidados, melhor o prognóstico. Sim. Vamos acompanhar se ele não vai ter febre, se ele não vai ter dor e se ele não vai apresentar nenhuma alteração neurológica nessas primeiras 24, 48 horas. Tá certo, então. Doutor Ailton Ferreira, muito obrigado pelos esclarecimentos. O senhor está sempre aí nos atendendo, é nosso médico da família. Até a próxima, viu? Até logo. Tchau, Bruno Tálamo também. Obrigado, Sônia. Uma boa semana. Obrigada. Obrigada mesmo.